Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Vamos mais um estudo para cair por terra essas mentiras desses apologetas, historiadores protestantes adulterando a patrística para negar que Pedro foi o bispo de Roma. Aqui é o Dr. Lucas Manzoli, ali no programa da Musical, que outro protestante também, ó. Pedro foi bispo de Roma? O tema é o quê? Ele ia refutar com o padre. O padre fugiu, mas refutei mesmo assim, certo? Olha só. Você acha que é legal falar aqui sobre a história da igreja, que a gente está esquecendo? Quer falar do tema que você ia debater com o padre? Boa ideia, né? Já que você disse, eu vou fazer um resumo aqui, né? Porque seria muita coisa, preparei material para vários debates sobre isso. Mas, bom, vou fazer um aparato bíblico. Aliás, não, vou fazer melhor. Eu vou citar aqui os historiadores católicos, porque uma coisa é a apologética católica de internet, né? Outra coisa muito diferente é aquilo que os historiadores católicos, pessoas mais gabaritadas, acadêmicos, falam sobre isso. E olha aqui, por exemplo, Raymond Brown, que é um padre sacerdote católico, ele também é historiador muito reconhecido, ele foi considerado o maior teólogo católico do século passado, dentre os norte-americanos. E ele tem os livros dele, inclusive, vem com o imprimatur da igreja, garantindo que estão livres de erros teológicos. E olha o que ele vai afirmar, por exemplo, no livro de 101 Respostas a 101 Questões sobre a Bíblia. Já começou aqui já os estudos do Lucas Manzoli. É simples, pô. A patrística que ele pega, contexto, ele vai manobrando e adulterando fontes patrísticos, pais apostólicos. Já se provaram isso, que Lucas Manzoli faz esse trabalho para negar e degrinir a fé católica. Simples, ó. Por exemplo, ele tem que citar lá historiadores desde o primeiro século para entender o que? A fonte. Certo, Pedro, ele é o bispo de Roma. Pedro estava em Roma. Por exemplo, simples entender. Mas vamos lá, né? Por exemplo, no livro de 101 Respostas a 101 Questões sobre a Bíblia. Ele vai dizer o seguinte: obviamente os cristãos do primeiro século não teriam pensado em termos de jurisdição ou de muitas outras características que têm sido associadas ao papado ao longo dos séculos. Nem os cristãos que viveram no tempo de Pedro teriam totalmente associado Pedro com Roma, uma vez que foi provavelmente só nos últimos anos da sua vida que ele veio a Roma. Isso você vai ver atestado, por exemplo, por Eusébio de Cesareia. Orígenes também vai falar de Pedro vindo a Roma no final da vida dele para ser martirizado. Paul Johnson, no livro dele, A História do Cristianismo, é outro historiador muito conceituado, gosto muito dele. Ele citou uma fonte, historiador eclesiástico, Eusébio de Cesareia. Eu tenho essa fonte. Ele adulterou essa fonte. Ah, mas Pedro foi no final de sua vida ali em Roma. Não. Mentira. É uma adulteração. Olha só. Fiz um resumo aqui. Olha só. Vamos citar o historiador que ele citou, Eusébio de Cesareia. Ó. História eclesiástica, né? Olha só. Vamos citar, ó, um grande historiador, reconhecido como o maior historiador cristão. Eusébio de Cesareia, ele é o reconhecido como maior historiador. Olha só. Historiador eclesiásticos, né? Eclesiástica. No livro 2, capítulo 25, Pedro aparece como primeiro a pregar em Roma, onde foi bispo por volta de 25 anos. E onde encerrou a sua vida como martírio, Marte. Olha só, aqui já destrói. Ah, mas Pedro, a história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, Pedro foi ali em Roma no final de sua vida. Não, Pedro ficou 25 anos em Roma. 1 Pedro 5,3 ali, a Babilônia, Apocalipse 17, a Babilônia é a Roma pagã. Pedro ficou 25 anos ali, pregando, e teve sucessores. São Lino foi seu sucessor, porque se converteu, se maravilhou, se encantou com a pregação de São Pedro. Olha só, olha como ele pega pai patrístico e distorce. Ele vai lá na fonte, pesquisa a fonte,
agrega que interessa a ele, esquece o conteúdo que enriquece a igreja e vai fazendo suas distorções, igual que eles fazem na escritura. E uma coisa muito interessante, Eusébio de Cesareia deixa bem claro, Pedro está ali 25 anos pregando ali em Roma, certo? E ele diz ali também que é ali na Babilônia. Esse Eusébio aqui, olha só, Eusébio de Cesareia, ele é um historiador, ele está pesquisando fontes primárias. Olha só, Eusébio aqui compilando documentos, ó, históricos, ó, antigos, atesta que Pedro foi primeiro bispo de Roma, que ele morreu ali Marte, após ano de governo dessa mesma igreja, ó. Ele tá pegando historiadores daquela época e compilando, fazendo só pesquisa. Olha, Lucas, pelo amor de Deus, que teologia, fundo de quintal. E a Bíblia, 1 Pedro, declara escritura, eu amo a palavra. 1 Pedro 5:13, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda, assim como também Marcos, meu filho, ó. A Bíblia diz que Pedro está ali em Babilônia. Onde que é Babilônia? Roma. E ainda, ó, ele deixa bem claro, ó. 1 Pedro 5:1. Eis a exortação que dirige aos anciãos que estão entre vós, que porque sou ancião como eles, fui testemunha do sofrimento de Cristo, e sereis participante com ele daquela glória que há de manifestar. Ó. Eu, ancião também, exalto, etc. Ó. Olha só o termo ancião. Pedro, ele é o bispo. Simples entender isso. Eusébio de Cesareia tá citando. O Lucas Banzoli, ele vai adulterando, pô. Olha só, nós vemos ver que porque, por exemplo, essa sucessão apostólica, a sucessão, sobretudo de Pedro, é uma estrutura episcopal, acontecendo em 2 Timóteo 4:21, onde nós vamos ver ali São Lino sendo mencionado como o sucessor de São Pedro. Olha só que interessante. Mas vamos mais. Tem como se provar na Bíblia e tem como se provar na patrística. Eu vou de Bíblia. A patrística os caras distorcem. Certo? A história do cristianismo é outro historiador muito conceituado, gosto muito dele também. Ele vai dizer, com efeito, provavelmente, o primeiro bispo romano, em algum sentido significativo, foi Sotério, que governou ali de 166 a 174. Antes disso, Roma era governada por um grupo de presbíteros, porque ela... Sotério, primeiro sucessor de São Pedro foi Lino. Depois Anacleto, e vai seguindo. Eusébio de Cesareia mostra acho que é 12 ou 10 sucessores de São Pedro. Mas vamos lá, né? É importante contextualizar isso, que biblicamente, bispo, presbítero e pastor era a mesma coisa na igreja primitiva, né? Olha só como esse Lucas, ele é mentiroso. Você acha que o padre ia para um debate com um fanfarrão desse? Com um apologeta desse? Desonesto? Com a história, com a escritura e com a igreja? Eu não sei como tem protestante, com todo respeito, dá crédito a esse tipo de historiadores falsos, egoístas, mentirosos, e pensa que está arregaçando. Vamos lá, a hierarquia da igreja tem como provar na Bíblia, tem como provar o pastoreio, tem como provar o papado, tem como provar que é uma igreja, tem como provar que Pedro estava em Roma, tem sucessores. Mas vamos lá, 1 Timóteo 3, ó, olha só. 1 Timóteo 3,15, São Paulo fala que a igreja é coluna sustentáculo da verdade. Então, se a igreja é coluna sustentáculo da verdade, não é uma igreja bagunçada, como diz o Dr. Lucas Manzoli. Certo? Ó, eis, 1 Timóteo 3,1, eis uma coisa, certo? Que quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque os bispos têm o dever de ser irrepreensível, casado uma só vez, ó. Bispo. O presbítero ajuda o bispo. Tem uma hierarquia, não é tudo igual. Bispo,
presbítero e diácono. E papa, não. Tem uma diferença. O papa, ele é o bispo universal. O bispo ali de uma comunidade, ele é o bispo local. E o presbítero é o auxiliar do bispo. E vai os diáconos, etc. O ministro, etc. Tem uma hierarquia que 1 Timóteo 3 ali vai nos ensinar a comunidade de São Timóteo. Muito diferente do pensamento do Banzoli. Por que o Banzoli usa essa estratégia? Porque bispo e presbítero. Por quê? Para tirar a autoridade. O tema é o quê? De São Pedro. Ó, vemos que já tem bispo, certo? Tem que ser repreensível, etc, etc. Ó, olha só, agora vemos que temos, ó, 1 Timóteo 3, 6. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, ó. Diáconos. 12, ó. 1 Timóteo 3, 12, 1 Timóteo 3, 6. Os diáconos não sejam casados, senão uma só vez, ó. Dá um pause aqui. Um pause aqui porque eu tô gripado, tá difícil fazer esse vídeo. Mas vamos lá, ó. Tem um psicopado, tem uma hierarquia. Mas vamos lá. Aqui já cai por terra essa farsa de Lucas Banzoli, certo? Olha só, vamos ver aqui, vamos mais aqui. Deixa eu ver, acho que é Filipense. Olha só, Filipenses 1, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo, que se acham em Filipe, juntamente com os bispos e os diáconos. Não é tudo igual, tá, Lucas Banzoli? Para você, sim. Tem o pastor, as igrejas protestantes tem o presbítero. Presbítero é o que? Ele é que auxilia o pastor. Pastor que ungiu, foi enviado pelo pastor, ungido presbítero, e por aí vai. Você vê essa... eu sou apóstolo, tem várias heresias, vários fundamentos de homens para negar o magistério, certo? Mas vamos lá. Você vai ter Atos, eu vou me lembrar agora o capítulo, acho que Atos 17, mas pode ser que esteja enganado, que Paulo vai reunir os presbíteros da cidade de Éfeso, vai chamar eles de bispos e vai pedir para eles pastorearem a igreja de Deus, mostrando que pastor, bispo e presbítero na verdade eram o mesmo cargo, e assim foi no começo da igreja. Aí, por exemplo, você vai ter o Richard McBride, ele vai dizer o seguinte: fontes primitivas, incluindo Eusébio, reivindicam que Lino... Sabe o que eu acho? O cara não conhece nada de Bíblia, pô. Eu não tenho o computador dele, pô. Você viu todos os debates dele? É tudo no computador. Agora ele tá com o pé atrás, porque não tem computador pra ele ficar citando, pra ele mostrar as suas adulterações. Tratar um cara desse pra debater em praça pública, espera que eu vou lá em casa buscar meu computador. Porque não entende nada de Bíblia, porque nem sabe o versículo. Ali em São Paulo tá falando as comunidades. Cada comunidade tem bispo. A comunidade de São Timóteo tem bispo. A comunidade das Teossenses tem bispo. Tem uma hierarquia. Cada comunidade tem um bispo que foram enviados pelos os apóstolos. E são sucessores dos apóstolos. Os bispos, etc. Depois tem os presbíteros, tem os diáconos, tem os ministros. Tanto que Pedro ali, ele cita ancião. 1 5:1, ancião. Em Gálatas 2:9, Paulo vai reconhecer sua graça ali às colunas, aos líderes da igreja. Como, por exemplo, Tiago, bispo de Jerusalém, Pedro e João. Pedro, a Cefa, ele é o bispo universal. Tiago ali é o bispo local ali de Jerusalém. Restrição daquela comunidade. E Pedro, ele é o bispo universal, tanto de Jerusalém, tanto da Timóteo, tanto das comunidades todas. Primeiro, quando Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Os apóstolos são as autoridades que vai enviar bispo, que vai enviar presbítero, que vai enviar diácono, como está aqui em Atos dos Apóstolos 6. O tema é sobre Pedro, mas já está saindo fora do contexto. Olha só. A eleição dos diáconos, ó. Olha só. Você pega aqui Atos 6 até o 7, ó. Naqueles dias, como cresceram o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas